tanto queria, mas ela queria tanto a ponto de ela entregar a Deus. Ela falou: solidão te devolvo. E a Bíblia diz que depois que ela ora, ela começa, ou ela tem, a partir daquele momento, algo que muitas vezes nós precisamos. Ela orou sim, ela orou. Mas a Bíblia diz que depois que termina aquele tempo, eles iam uma vez por ano lá, a Bíblia diz que ela volta para casa. E quando ela chega lá, o que ela faz? A Bíblia diz que ela vai ter uma relação com o seu marido. Isso eu acho, parece algo muito comum, mas não é. Porque a única forma daquela bênção acontecer na vida daquela mulher era ter um relacionamento com o marido. E ela acreditou naquilo que ela mesma orou. Então a segunda coisa que eu entendo aqui, que a gente pode dividir essa segunda coisa em 2 pontos. A primeira coisa, você tem que acreditar naquilo que você está orando. Jesus, amém. Porque às vezes a gente ora e nem a gente mesmo acredita. Se você não está acreditando na tua oração, meu irmão, quem vai acreditar? Quando você abrir a boca, você precisa entender que Deus, Ele está com você. Aleluia, Jesus. E a segunda coisa que a gente precisa fazer, além de acreditar, a gente tem que agir. E muitas vezes, a nossa tendência é orar, mas também apenas cruzar o braço e esperar que Deus faça. E tem coisas que não é Deus, é você. Verdade. Existem situações que elas precisam muitas vezes ser tiradas de dentro de nós e a gente fica esperando que Deus tire, não, quem tem que tirar é você. Existem coisas que precisam ser acrescentadas na nossa vida e a gente fica esperando que as pessoas acrescentem, não, quem tem que acrescentar é você. E essa noite é profética sobre a tua vida, que você saia daqui entendendo. Primeiro, seja sincero com Deus, com alguém que você precisa ser sincero é com Deus. Verdade. Que Deus não te deixe enganado. E a segunda coisa, acredite e haja. Acredite e se movimente. Acredite e ponha em prática aquilo que você deseja. Às vezes tem muita gente falando que quer alguma coisa, ou deseja alguma coisa, mas muitas vezes nós não nos preparamos para isso. Eu me lembro hoje, quando Deus falou comigo a respeito do meu chamado pastoral. Eu lembro que Deus disse que me via como um pastor passando fronteiras. E por muito tempo eu não acreditei. Mas eu fui me preparar para isso. Mesmo não entendendo. Quando as oportunidades apareceram, eu aproveitei as oportunidades. Eu aproveitei. Fui buscar um pouco, me relacionar um pouco com Deus, conhecer um pouco mais Deus. Talvez hoje eu não esteja pronto. Talvez eu ainda não estou pronto. Na verdade, ninguém vai estar. Porque o trabalho de Deus é tão grande, porque em todos os dias nós vamos estar em constante melhora. Mas que eu e você, em nome de Jesus, comece a aproveitar as oportunidades, as portas que Deus vai abrir na sua vida. Aleluia. Na sua vida. Amém. E Deus me falou hoje que Ele vai abrir portas na vida de algumas pessoas aqui. Que você aproveite as portas que Deus vai abrir. Aleluia. Porque se você está orando sinceramente, Ele vai abrir portas. Glória a Deus. Você vai identificar essas portas. Você vai entrar por essas portas para que Deus cumpra aquilo que Ele tem para a tua vida. Assim como Ele cumpriu. E a Bíblia diz: assim Ana engravidou e no devido tempo ela deu a luz a um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, nessa noite, essa palavra fique na sua vida, fique no teu coração, em nome de Jesus. Daniel, por favor, estenda as suas mãos para cá. Deus maravilhoso. Fique à vontade, Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar Muito obrigado. vida do Daniel diante do Senhor. Muito obrigado que Ele se colocou à disposição do Senhor. Jesus, Pai. Ele Te louvo, Jesus. aceitou o teu chamado, o teu chamamento, e que o Senhor abençoe a vida dele agora, abençoe a Cindy, visita ela agora, em nome de Jesus, abençoe a vida do Paulo, abençoe a vida da Clara, abençoe essa família, Pai, que a tua boa mão esteja sobre a vida deles e entra naquilo que eles precisam. Pai, o Senhor está falando de portas, e eu declaro que essas portas sobre a vida deles elas vão se abrir.
elas vão se abrir. E Ele vai lembrar, Pai, de tudo aquilo que o Senhor já falou para ele, de tudo aquilo que o Senhor já ministrou na vida dele. E ele vai ver, e vai testemunhar da tua boa mão sobre a vida dele. Pai, o Senhor abençoe e usa o teu filho nessa noite em nome de Jesus. Nem se pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Graças e paz a Jesus, amém? Graças e paz a Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, glorifica a Deus por poder estar aqui nessa noite. Eu confesso aos irmãos que hoje vai ser uma reflexão, amém? Nós vamos fazer uma reflexão essa noite. Quando o pastor orou aqui, não era eu que ia ministrar, mas Deus faz as coisas, né? Nem eu, né? Nem eu, pastor, disse. Mas eu creio que Deus sabe todas as coisas. Glória a Deus. Essa semana foi uma semana meio difícil. Até interessante porque essa semana aconteceu algo comigo. Eu estava em Mogi, esperando o ônibus para ir embora do serviço. E eu acredito que todos aqueles que trabalham não gostam de chegar em casa, não é assim? Eu, pelo menos, sou assim. Eu falo para todo mundo que não tem pressa de chegar, mas para ir embora eu tenho muita pressa. E por 3 vezes essa semana eu cheguei no ponto de ônibus cedo. Eu falei, beleza, vai dar para mim chegar cedo em casa também. E aí deu o horário do ônibus, o ônibus não passou. Eu falei, meu Deus do céu. Aí a gente pegou outro ônibus, cheguei em casa meia-noite 10. E aí o meu contou isso, o que aconteceu? Eu disse, então só passou mal e tiraram o horário. Eu falei, tá bom, primeiro dia, né? Segundo dia, a mesma coisa. Aí no terceiro dia eu falei, eu mandei mensagem para minha esposa, ela estava na posição que eu. E falei, amor, é isso que me chateia. E isso é um dos motivos pelo qual eu não faço esse serviço. Porque o que mais cansa não é nem o serviço, é a viagem. Você chega tarde, você brinca com o motorista, pelo amor de Deus, anda. A gente sai daqui na sexta e chega em casa no sábado. Eu pego o ônibus 10, chega aqui noite 10, eu saio do dia e chego outro. E aí eu falei, amor do céu, é isso. Aí ela falou assim, mas fica embaixo, assim. Ela falou assim, a gente tem que ter fé. Eu falei, fé eu tenho paciência. E se a gente não vigiar, mas a gente acaba contratando as pessoas que não tem nada a ver com isso. A gente acaba ficando bravo com o motorista. Eu confesso que eu entrei, abri a janela, parti a janela do ônibus, o rapaz estava lá, olhou para mim assim, sabe? Porque só coisa que chateia a gente. E eu digo que aconteceu essa semana porque é onde a gente para, ou a gente tem que parar e refletir para que posição a gente está nesse. Porque, amados, a gente dizer que crê é uma coisa, amém? A gente vê é outra coisa. Eu dizer que eu tenho fé é uma coisa, mas quando Deus provar a minha fé é outra coisa. Eu dizer que eu sirvo a Deus é uma coisa. Agora, eu realmente servir ao Senhor como Ele quer é outra coisa. Eu lembrei de memória agora, tem uma mensagem que eu comecei, eu acho que foi em Mogi, São Pedro aqui, que dizia assim: todo lugar é um simples lugar até Jesus chegar. Oh, Jesus! Você pode pensar também que toda casa é uma simples casa até você chegar. Como assim? Mas como assim, Ademir? Porque onde você chega, quem tem que chegar com você é Cristo. O pastor disse que nós temos que ser imitadores de quem? De Cristo. Não tem a ver com a reflexão que Deus me deu, mas se Deus está mandando falar. Aleluia! Fala mesmo, Jesus.
eu tenho que entender, amados, que eu tenho que refletir na minha vida a imagem de Cristo. E o que eu tenho refletido? Ou o que as pessoas têm visto em mim? É fácil hoje em dia a gente ganhar um elogio, né, irmão Paulo? Eu uso isso direto, né? Até com a minha esposa, eu vigio muito essas coisas, pastor, sabe? Rapaz, você é um excelente operador, você é isso, você é aquilo. E eu ouvi uma frase um dia que diz assim que o elogio a gente tem que cheirar, a gente não pode engolir. Porque a gente sente o cheiro, passa, e aquele que engole fica aqui dentro. E é um perigo. Aquilo que a gente tem guardado aqui. Mas essa reflexão que Deus me deu, eu estava saindo de casa, e como eu disse, eu sabia até quem revisar. Eu deduzi quem seria a segunda pessoa, mas não a terceira pessoa que seria eu. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, eu estava com esse versículo na minha cabeça há um tempo. Eu já até citei algumas vezes aqui. Mas é algo que Deus falou muito comigo, porque abre comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4. O que eu vou colocar para mim ali, ele tem legado, né? Nova tradução no caso de hoje, que é a Bíblia que eu estou aqui. Mas os irmãos acompanham aí, vai dar tudo certo, no final de dar glória a Deus, no glória do Senhor. Eu creio que está sendo pelo meio de Tiago, né? Esquece que é o nome da pessoa, mas sempre pelo meio de Tiago. Na realidade, vai ser pelo meio de muita gente, né? Mas glória a Deus por isso. Amado, 2 Timóteo capítulo 4, eu vou ler 18 versículos, amados. E depois a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos, como os que estiverem mortos. Eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vida de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesma uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas. Mas você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem, preste atenção, e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado ou ser morto. E já é tempo de deixar essa vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. E agora estava esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua vida. Venha me ver logo que puder, pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia, e Tito para a região de Damasco. Somente Lucas está comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tito para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa, que deixei na cidade de Troade, na casa de Capo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Alexandre Ferreira me prejudicou muito. O Senhor lhe dará sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez em que
eu fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. Verso 18: O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dado a glória para todo sempre. Amém. Mas se eu pudesse dar um tema para essa reflexão, seria uma história escrita por Deus. Queria que você guardasse isso, uma história escrita por Deus. Quando a gente pega a Bíblia, mas começa a ler, ou a gente ouve alguém lendo a Bíblia, a gente pode pegar cada homem ou mulher que Deus levantou, a própria história aqui de Ana que o pastor leu. Nós vamos ver a história de pessoas que têm começo, meio e fim. E por eu ler essa história, eu entendo que o final foi bom. Mas, como eu disse, eu tenho acesso ao começo, ao meio e fim de cada história. Eu poderia citar aqui, eu posso citar falando ali, o pastor citou Abraão, para meu Deus, eu marquei Abraão aqui. Falou Davi, eu marquei Davi. Mas eu queria começar bem rapidinho com Adão. Quando a gente pega a história de Adão, que diz onde Deus deu Adão, deu a ele uma responsabilidade de cuidar de onde ele estava, e também deu uma direção dizendo assim: não coma daquela árvore. Nós vemos que nós sabemos o começo, o meio e o fim de Adão. Como nós lemos a história de Abraão, a minha esposa estava lendo esses dias, Abraão 22, e aí em seguida eu parei para conversar um pouco com ela sobre isso. E Abraão 22 diz que Deus provou, Deus testou Abraão, dizendo assim: Abraão, sacrifica Isaac, teu único filho. E aí, eu conversando com ela, eu citava uma coisa interessante, porque quando Deus fala assim, teu único filho, é porque Ismael, Abraão já tinha perdido. Deus tinha permitido que Ismael fosse embora. E aí eu queria que você entendesse a história de Abraão como se você não conhecesse. Deus permite que ele tenha um filho que não era dele, que não era para ser aquilo, mas Deus permitiu. Deus permitiu que ele viesse a perder Ismael fosse embora. E logo em seguida, o filho da promessa, Isaac, vem, e Deus também pede, dizendo assim: sacrifica Isaac. É interessante que o versículo diz assim: que no dia seguinte ele preparou tudo. Ou seja, ele teve um período para pensar aquilo que Deus havia ordenado a ele. Mas quando a gente vê a história de Abraão, diz que ele se deu bem, hoje ele é conhecido pelo pai da fé. Poderia citar a história de Moisés, quando Deus pede para Moisés libertar o povo do Egito. O próprio Deus fala que endureceu o coração de Faraó. Ou seja, Deus deixou bem claro para Moisés: não vai ser fácil, mas vai acontecer. Poderia citar a história de Davi, que foi o que o pastor citou aqui. Toda a história de Davi, quando Deus pega Davi lá do pasto e leva para onde Deus queria, nós lemos e vemos que Davi também se deu bem. Mas quando eu falo sobre reflexão, hoje eu queria uma reflexão sobre a nossa vida. Lembra que eu disse que eu pudesse dar o tema seria uma história escrita por Deus, amém? Repita comigo: uma história escrita por Deus. De quem é essa história? É a minha e a tua história. Um certo dia eu fui ministrar em uma igreja e eu perguntei assim para o pastor: quem tem o desejo, ou quem tinha o desejo de ser aqui algum personagem da Bíblia? As pessoas levantavam a mão dizendo assim: eu queria ser Paulo. Outros, Moisés, as mulheres escolhiam. Mas isso porque a gente tem acesso ao final da história. Mas o que eu queria entrar na reflexão comigo com você nessa noite sobre essa história é que você percebeu que Deus fez o chamado para mim e você, amém? Deus fez o chamado, sim ou não? Sim. Nós sabemos no início, pastor. Sim? No início. Mas nós sabemos que tem o meio e esperamos chegar no fim. A reflexão, amados, é o seguinte: quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que todas as pessoas que Deus chamou, o finalzinho foi excelente,
as pessoas pagaram o preço para chegar até lá. Eu queria que você entendesse que nós também temos uma história assim como essas pessoas da Bíblia. Talvez você não encontre a Levi na Bíblia, Gino, Naldo. Paulo tem, mas não é o Paulo ali. É aquele Paulo. Queria que você entendesse que nós temos uma história escrita por Deus. E mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer no meio dessa história, ou durante o processo dessa história, eu queria que você entendesse que aquele que escreveu a história, aquele que sonhou a história, aquele que desejou, aquele que planejou a história, ele sabe aonde vai dar. O que eu queria que você entendesse nessa noite é que, amadas, às vezes Deus ele faz uma promessa e parece que o tempo passa, os dias vão embora, as lutas aumentam, e a primeira coisa que a gente faz para Deus é: Deus, cadê aquela promessa? Deus, cadê aquilo que o Senhor falou que eu ia ter? Eu mandei um louvor para a pastora essa semana dizendo assim: os bons é que você questiona ou adora. É fácil eu pegar na Bíblia e ler a história que eles passaram em meio ao mar seco, porque Deus falou para Moisés: toca no mar e água, e eles passaram. Eu até essa semana ouvi uma história interessante, onde dizia assim, fizeram uma brincadeira para Moisés, fala assim: Moisés, abre, toca no mar, e ele fala assim: esqueci para já. Parece interessante e engraçado, sim ou não? Mas você pode pensar que Deus também deu algo na minha, na tua mão, e se nós não estivermos preparados, Rafael, nada vai acontecer. Mas não é porque Deus não quer, porque a ordem Ele já deu. É porque nós esquecemos de fazer o que realmente já pediu. Eu costumo dizer, mas que Deus lhe dá uma ferramenta para a gente usar, e a gente insiste em ir almoxarifado e guardar a ferramenta. Aí de dia em dia, quando a gente precisa, a gente vai até lá solicitar aquela ferramenta. Mas a pastora disse que um dia a gente vai dar conta. Lembra a história que a gente leu aqui sobre Paulo? É interessante, amado, porque Paulo ele está dizendo assim: ó, meu dia acabou, a minha vida se encerrou. Mas ele combateu o combate e encerrou a carreira. O que nós estamos vendo hoje vai ser uma carreira. E ela conservou a minha terra. Paulo narra as pessoas que passaram pela vida dele, tanto as que ajudaram, como também as que atrapalharam. A minha história não tem nada de diferente dessa. Tem pessoas que vão passar pela minha vida, pela tua vida, que vão nos ajudar a fazer a obra do Senhor. Mas também tem pessoas que vão passar para tentar atrapalhar a obra do Senhor. E é nessa hora que eu tenho que entender como é que eu estou diante do Senhor. Amado, nem tudo vai ser flores. As mulheres que gostam de flor, a rosa é bonita, sim ou não? Mas ela tem espinho. A gente dá, às vezes, uma rosa para a esposa, sem espinho, a gente tira, não é? Para poder dar. Mas a vida não, mas Deus, quando Ele chama, e como eu disse, Ele escreveu uma história sabendo até onde a gente ia chegar, poderia citar sobre José. Muitas pessoas queriam ser como José. Amado, José só viu aquilo que Deus conhecia José. Porque hoje, se fosse analisar a nossa vida, talvez no lugar de José a gente olhar e falar assim: ah, bonito, né? Quando você se esqueceu na prisão. Você, meu irmão, você me jogou dentro de uma cisterna, você me vendeu, mas José soube agir no momento certo. A reflexão para que a gente possa encerrar ali do horário. Não pense também que o pastor foi ruim, tá? Porque eu pedi uma hora reduzida, viu? Ele mostrou assim: poxa, mas o pastor só deu 20 minutos. Foi ele, conversei com o pastor me dá uma hora reduzida. Mas a reflexão é o seguinte: entenda, pelo amor de Deus, nós temos uma história escrita por Deus. Talvez você não esteja no melhor momento da sua história, e nem todos vão estar. Mas já pode pensar que, se você olhar para o lado, tem sempre alguém pior, ou tem sempre alguém pensando pior do que você. Ontem eu entrei hoje para ir embora. Amado, estava
crente que eu ia chegar cedo em casa. Ontem, estou falando de ontem, tá? E o ônibus vinha, eu fiquei tudo alegre, todo mundo passou o ônibus, o outro foi para destinar, o ônibus passou direto. Eu olhei por dois e pensei assim. Aí a gente entrou no outro ônibus para ir embora. E eu falei assim, rapaz, o motorista leva a gente para a garagem, vou pegar aquele brincando, vou pegar aquele motorista. Aí o rapaz, o senhor do lado, amigo meu, falou assim, pastor, sabe o que eu entendo com isso? Eu aprendo, pastor, tem horas que Deus coloca o pessoal do nosso lado, para a gente se colocar na posição que a gente esquece. Você já parou para analisar que às vezes a gente olha para Deus e fala assim, Deus, será que é só eu que passo por isso? E será que você já parou para pensar que tem situações que a gente para e fala assim, por que não fui eu? Por que não sou eu ali? Mas você parou para analisar que, como eu disse, cada um paga um preço. Paulo chegou aqui, amado, ele disse assim, eu encerrei a carreira, ou seja, a minha Bíblia aqui diz assim, ele fez tudo que pôde durante a corrida. Na corrida, amado, a gente sai bem, né, Rafael? Com fôlego, animado. Mas durante o percurso, a gente se cansa, se fadiga. E a gente só se anima, irmão Paulo, quando a gente morrer na nossa frente, a gente fala, eu tenho que passar, eu tenho que chegar até o pódio. E quando a gente fala a Bíblia, diz assim, em Apocalipse, ao que vencer, repita comigo, ao que vencer. Ao que vencer. Não tem para aquele que achou que ia vencer, não tem lugar para aquele que desistiu, não tem lugar para aquele que desanimou, não tem lugar para aquele que parou, não tem lugar para aquele que murmurou, não tem lugar para aquele que questionou, mas tem lugar para aquele que venceu. Mas interessante que ele fala assim, que quem ajudou a vencer foi quem? O próprio Deus. E se a gente pudesse ter acesso à nossa história, a gente entender que lá na história que Deus escreveu para você, está dizendo assim que nós vamos vencer. Só que a gente não acredita às vezes, irmão Paulo, porque a gente não tem acesso ao final. A gente sabe onde Deus quer que a gente chegue, mas também a gente sabe que vai ser difícil chegar até lá. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente acha interessante porque Deus nunca disse que ia ser fácil. Até o próprio Jesus em Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados, e Ele vai enviar. Mas já falou que às vezes a gente pensa em dividir o fardo com outras pessoas, e Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, traz o fardo para mim, que eu vou ajudar. E ele toca e fala assim, porque ele é humilde, manso, e o que ele tem para você, ele é leve. Nós já podemos pensar que a gente insiste em carregar a carga de uma da gente. A gente insiste em acrescentar coisas na história que não é da gente, coisas que Deus não determinou para a gente insiste em colocar na nossa história. Eu já disse aqui, e vou repetir, um dia eu postei uma mensagem dizendo assim que o que prejudica às vezes não é a caminhada, mas o que prejudica é o que a gente tem carregado na nossa bolsa, na nossa mochila, na nossa mala. Às vezes nós temos carregado peso de excesso, peso que não era para carregar mais. Mas a gente faz isso porque a gente não tem acesso à nossa história. Eu quero que vocês coloquem de pé em nome de Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa. Como eu já disse aqui, Deus tem uma história escrita para mim e para você. Mas o interessante, amado, que diz que Ele somente escreveu a história. E Ele sabe cada capítulo da minha história. Ele sabe cada momento que nós vamos passar, enfrentar, Ele sabe. Todo dia pela manhã, quando você se levanta, ora ao Senhor e fala, Deus, que hoje seja assim, 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 e às vezes é tudo ao contrário. Aí você não entende, e Deus fala assim, faz parte da história. Faz parte da história. Amado, Ele sempre vai ser flores. Mas a gente só vai se conhecer quem realmente a gente é quando tudo estiver difícil. Sabe aquele momento que a gente olha para a nossa história e a gente acha que é um pouco final? Como assim eu vou mudar aqui? Sabe aquele dia que a gente acorda e está tudo errado? E no outro dia a gente fala assim, poxa, mas amanhã vai ser melhor. E é pior do que foi ontem. Já pode analisar? Tem semanas que a gente vive mais ou menos, e a gente fala assim, não, mas semana que vem vai ser top.
E às vezes, pior ou igual. Eu quero que você entenda, não quer dizer que Deus não está com a gente nessa semana. Deus ele está. Só que eu entendo que tem momentos que a gente tem que viver essas situações para entender, amados, que para a história ter um finalzinho feliz, a gente tem que passar um momento difícil. A gente tem que enfrentar situações difíceis para a gente poder dar valor lá na frente. Hoje eu ouvi muito isso, essa frase em casa. Tudo que bem fácil vai. Foi até riu ali. Tudo que bem fácil é fácil. Amado, quando é que foi fácil para Jesus? Nunca foi fácil. O Senhor disse que Ele derramou todo o sangue que Ele tinha lá comigo ou você. Então, além de eu entender que Deus tem uma história escrita por Ele para mim, eu tenho que entender que nunca vai ser fácil, mas o final vai ser de vitória. Como o pastor disse aqui, hoje é a quinta-feira profética. Eu só vim para relembrar você que Deus tem uma história para mim e para você. Aleluia! Você não consegue ver o final, você não consegue ver o processo. Mas Ele está dizendo assim, mas eu vou estar com você durante o processo. Meu Deus, Jesus. Eu vou caminhar com você dia a dia, segunda a segunda, minuto a minuto. Mas você tem que entender, sabe o que nós temos que entender? Quando Ele escreveu a história, Ele sabia até onde a gente ia chegar, Ele sabia quando a gente quer parar, Ele sabia quando a gente ia desanimar, Ele sabia de tudo isso. E talvez a gente comece a olhar para o Senhor, o Senhor está bem, o Senhor não está difícil. Está cansado, está pesado, Ele tem visto, amado. Por isso que eu entendo hoje, não é para eu ministrar, mas eu estou aqui só para te relembrar a história de Paulo. Paulo chega no final da vida dele e fala assim, ó, eu passei por tudo, tinha que passar, pessoas passaram por minha vida e me ajudaram. Mas hoje, ó, presta bem atenção, ele diz assim, eu vou receber. Ele não disse que as pessoas estavam indo receber, ele disse, eu vou receber do Senhor o prêmio que Ele tem guardado para mim. Sabe o que eu aprendo com isso? Paulo está dizendo assim, as pessoas passaram pela minha vida, mas a história é minha. A história era de Paulo. Amado, para trocar por palavra aqui, pastor, a salvação ela é individual. Então tem pessoas que vão passar pela tua vida, vão te ajudar, vão te fortalecer. Tem outras pessoas que vão passar pela tua vida e falar assim, ó, sai fora, não dá mais. Desiste. Então, talvez a partir da manhã você pode olhar para essas pessoas que não querem te ajudar e não querem te fortalecer e dizer assim, Deus tem uma história escrita para mim. Ou você poderia falar assim, uma história escrita por Deus. Você fala, o que é isso? Assim, é a minha história. É o que Deus fez para mim. Ah, mas você vive servindo, crendo em Deus, acreditando em Deus desse jeito? Sim. Mas eu creio que no final a vitória vai chegar. No final a vitória vai vir para a minha vida. E eu vou entender como eu posso escrever aquilo para Timóteo assim, hoje eu vou receber a minha parte da herança. Amado, nós temos uma herança, nós temos uma parte, nós temos um prêmio preparado. Mas é interessante, o pastor diz assim, só para aqueles que amam. Amar e amar, amado. É na hora da luta, é na hora da dor, na hora do desânimo, na hora que a pessoa olha para você e fala assim, não dá mais, para assim, dá sim. Dá porque aquele que prometeu é fiel. Dá porque aquele que me chamou, ele garantiu que eu ia chegar. E é isso que eu tenho que entender, é isso que você tem que entender essa noite, amado. Nós vamos chegar lá. Só que para chegar eu tenho que amar. E só para isso encerrar, tem uma diferença entre amar e gostar, amém? Sim ou não? Tem uma diferença. Quer um exemplo aqui? Agora eu vou namorar com minha esposa. Ela vai assistir, eu acho. E eu amo minha esposa. E por amar, eu quero ficar sempre com ela. Amém? Quem é casado que levanta a mão? Você ama sua esposa, sim ou não? Sim. Você não quer estar com ele sempre? Sim. Rapaz, é que eu não está virando para cá. Se tivesse falado agora, eu não falou amém não, hein? Ama ou não ama? Amém. Você não queria estar junto sempre? Sim. Quando a gente fica longe de alguém que a gente ama, não dói, não dá saudade. Mas será que com Cristo é do mesmo jeito? Será que com a obra do Senhor é do mesmo jeito? Será que longe do propósito a gente sente falta do mesmo jeito? Quando Paulo está dizendo aqueles que amam, amado. Paulo estava preso, pastor. Ele estava fazendo o quê? Escrevendo carta, mandando para o povo.
Ele aqui sabendo que ele ia morrer, ele pede livre. Ele pede para quem pudesse ajudar ele. Ou seja, ele não tinha desistido nem no final. Moisés, pega a história de Moisés, diz que quando ele morreu, assim, não tinha ninguém com vigor dele. Mas todos que Deus chamou, Deus conhecia. Você não é diferente, Deus conhece. Só que é o seguinte, eu entendo isso hoje agora. Está faltando mais amor. Está faltando a gente se amar mais. Amar o quê? A palavra. Amar o quê? O propósito. Amar o quê? O chamado. Última coisa que eu falo aqui, parece até uma coisa muito repetitiva. Essa semana alguém me mandou algo dizendo assim: o que você tem feito com a sua chamada? Você foi convocado. O pastor às vezes ele faz aqui, às vezes ou alguma vez eu ouvi dizendo que tem pessoas que quando a gente tem uma reunião, pastor, tem pessoas que são convidadas e tem pessoas que são convocadas. Olha para o irmão que está do teu lado aí e fala para ele assim: irmão, não, mas fala com o pé, pelo amor de Deus, né? Irmão, você não foi convidado, você foi convocado para a obra do Senhor. Amém? Vamos lá, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Há uma coisa que a gente ser convidado, ser convocado. Nós que estamos aqui, não somos melhores que ninguém. Mas você, amado, foi convocado. Convocado pelo Senhor. Pode jogar, filho. Pode jogar. Você foi convocado pelo Senhor. E convocação, amado, a partir do momento que você não aceita, você tem que dar uma satisfação, dizer assim: eu não vou por isso e por isso. E amado, aquele que é convocado por Deus, Deus ele não se engana. Ele sabe. Talvez você olha para você e fala assim: pô, poderia ter outra pessoa no lugar. Mas sabe por quê? Porque Deus ele te conhece. Deus ele sabe que mesmo fraco, mesmo desanimado, mesmo triste e abatido, você está firme com o Senhor. Aproveite para louvar o Senhor, aproveite para falar com Ele, aproveite para agradecer ao nosso Senhor, porque você está aqui essa noite, amém? Ó Filho meu, te mostrarei a alegria do mar. Será que pode entenda uma coisa, você foi convocado para você. Deus tem algo para a tua vida, Deus tem uma história de tudo na tua vida. Se o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Deus abençoe.